Tudo bem. Achei que vocês não fossem assistir essa aula aí. Ó, e aí, não me lembro exatamente quem pediu para eu dar uma reexplicada no gráfico de uma das questões que estava na lista. Ficou faltando só um detalhezinho, porque cortou no meio da minha fala. Olha só, desse gráfico aqui, ó, ficou faltando a gente relembrar só o que seria representado pelo número 4. O número 4 é o que faz com que a curva na natureza, a curva de crescimento, não seja assim, como representado em 1, mas assim, como representado na curva em vermelho. Então, isso que está entre as duas curvas é o que nós chamamos de resistência ambiental, né? Que é o conjunto de fatores bióticos e abióticos que vão dificultar o crescimento de uma determinada população, né? Fatores abióticos, todos aqueles que não são vivos, né? Como, por exemplo, enchentes, queimadas, terremotos, certo? E fatores bióticos, evidentemente, aqueles que são vivos, né? Que regulam o crescimento de uma população, como, por exemplo, predadores, competidores, parasitos e assim por diante, tá bom? Beleza. E aí, então, a gente pode continuar indo para a quinta questão. Espera aí que tem gente falando comigo. Só um segundinho. Tá, então, Maria Cecília. Maria Cecília vai conversando comigo no privado aqui. Mas olha só, ficou faltando, Maria Cecília, porque nessa recapitulação eu não tinha falado da resistência ambiental no gráfico, tá? Foi só para complementar, beleza? Então, vamos lá. Simbora. Ó, a quinta questão. Em relação às densidades populacionais dos ecossistemas, é correto afirmarmos que, letra A, as populações aumentam independentemente das condições ambientais. É óbvio que isso está errado, né? As condições ambientais é que vão determinar se a população vai aumentar, vai diminuir, se ela vai ficar estável, né? Então, se as condições ambientais forem desfavoráveis, a população não vai aumentar, pelo amor de Deus, né? Então, se a gente tiver um ano de seca muito severa, por exemplo, a população tende a diminuir, não é verdade? Letra B. Os limites ambientais provocam aumento das taxas de mortalidade e diminuição das taxas de natalidade. Os limites ambientais. Então, o termo limite ambiental já está te dizendo o que vai limitar o crescimento dessa população. O que não vai permitir com que essa população cresça excessivamente. Então, os limites ambientais são representados pela resistência ambiental. Então, tá bom. Os limites, as coisas que o ambiente oferece para limitar o tamanho de uma população. Vai provocar aumento da taxa de mortalidade? Sim. E vai diminuir a taxa de natalidade? Sim. Então, os limites são os problemas, certo? Então, se a população estiver passando por muitas situações limitantes, problemáticas, é de se esperar que mais indivíduos morram. É de se esperar que menos indivíduos nasçam, certo? Professor, mas eu não sei se eu concordo, não. Vamos analisar as outras? Vamos, então vamos. Letra C. Os gráficos que expressam o tamanho de populações em relação ao tempo formam curvas ascendentes contínuas. Ele está dizendo o seguinte, que na natureza, para qualquer população, a curva de crescimento vai ser essa aqui, ó, uma curva ascendente contínua. Uma curva em que a população vai crescer indefinidamente. É claro que não é isso que acontece, né? A curva de crescimento, ela vai ser ascendente até um determinado momento. Depois, ela vai estabilizar, não é? Letra D. As espécies de vidas curtas têm baixas taxas reprodutivas. É óbvio que essa não seria uma estratégia estável, né? Se a espécie tem vida curta, se ela vive pouco tempo,
evidentemente, ela tem que investir intensamente em reprodução, uma vez que a taxa de mortalidade deve ser elevada, não é verdade? Se os indivíduos vivem pouco, sempre muitos indivíduos estarão morrendo. Então, a população tem que compensar. Se muitos morrem rapidamente, o processo reprodutivo tem que ser extremamente intenso para que essa população continue existindo, não é? Letra E. As densidades são sempre maiores do que teoricamente possível. As densidades populacionais normalmente são menores do que teoricamente possível. Então, se no campo da teoria, eu posso ter X indivíduos por metro quadrado, na prática, eu sempre tenho menos. Porque, muito frequentemente, surgem problemas que não estavam na minha previsibilidade, né? Então, a alternativa que a gente tem que marcar é a letra B de bola mesmo. Tá bom? Vamos lá. Número 6. Isso aqui é uma questão aberta, né? Vamos lá. Nos ecossistemas em equilíbrio, o tamanho das populações, entre parênteses, densidade populacional, cabe aqui um comentário. Tamanho não é a mesma coisa que densidade, embora ele esteja considerando, não é, né? Claro que você sabe a diferença. Se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo, devido a uma série de fatores que, em conjunto, caracterizam a resistência do meio e se opõem ao potencial biótico. Deixa eu só voltar naquele gráfico que a colega pediu para eu dar uma reexplicada. Rapidinho, porque tem a ver com o exercício. Ó, nesse ponto aqui, a população está em equilíbrio. E esse equilíbrio se dá devido ao equilíbrio entre duas forças. Uma que empurra a população para baixo. Imagine alguém empurrando essa curva para baixo aqui para ela diminuir. Falar assim, ó, a população se vai ser extinta, né? Imagine, ó, se existir uma força empurrando essa população para baixo, o número de indivíduos vai diminuir. Em contrapartida, tem alguém que empurra essa curva para cima, para o número de indivíduos aumentar. Então, olha só, quem é que empurra o número de indivíduos para baixo? A resistência ambiental. Quem é que empurra o número de indivíduos para cima? O potencial biótico, que é exatamente o que o exercício número 6 falou. Ó. Olha aqui, ó, presta atenção. Se mantém mais ou menos constante devido a uma série de fatores, que em conjunto caracterizam a resistência do meio, que se opõe ao potencial biótico. Resistência do meio empurrando a curva para baixo, potencial biótico empurrando a curva para cima. Quando essas duas forças se igualam praticamente, a população entra em equilíbrio. Muito bem. Entretanto, a introdução de espécies exóticas geralmente resulta em quebra do equilíbrio do ecossistema, tá? Eu preciso de um conceito básico de vocês aí. O que é espécie exótica mesmo? Hein? O que é espécie exótica? Abre o microfone ou digita rapidamente para mim. Essa é tranquila, hein? Espécie exótica é aquela que não é nativa em um determinado ambiente. Espécies que não são daquele ambiente, certo, Ana Vitória? Então, espécies exóticas são espécies que não são nativas. Agora, obrigatoriamente, uma espécie exótica vai causar problema ambiental? Não obrigatoriamente. Vamos imaginar uma situação. Você está na sua casa agora e no seu quarto tem um aquário. E você tem algumas espécies raras de peixes no seu aquário. Uma espécie que veio da Tailândia, outra que veio da Nova Zelândia, outra que veio não sei da onde. Todas espécies de água doce. Está no aquário da sua casa, do seu quarto. Qual o problema ambiental que essa espécie está causando? Nenhum problema ambiental. Nenhum problema ambiental. Não é verdade? O problema é se você encher o saco desses peixes e soltá-los
no córrego que passa na fazenda do seu avô ou perto da sua casa. Aí é que a coisa muda de figura, não é? E uma temática que talvez vai aparecer em provas aí, sempre aparece essa temática, mas agora talvez com uma probabilidade um pouco maior, é essa temática de espécies exóticas. Não sei se vocês acompanharam aquele estudante de medicina veterinária que foi mordido por uma cobra naja, né? Que ele mesmo mantinha em cativeiro. E depois se descobriu que aquele cara participava de uma rede de tráfico de animais silvestres, certo? Apenas de espécies exóticas. No primeiro momento, as espécies foram mandadas para o zoológico. E aí o zoológico falou assim, não, a gente não quer essa espécie aqui porque a gente só cuida de espécies nativas. Aí foi lá para o Instituto Butantan, tá certo? Então essa temática, espécie exótica, talvez seja uma temática que apareça um pouco mais frequentemente nas próximas provas de vestibular. Deixa eu só ver o que alguém escreveu aqui. O problema é a quantidade, é o que ele come se tem predador, né, professor? O André Luiz tá mandando privado aqui, ó. O problema é a quantidade, o que ele come e se tem predador, né, professor? Provavelmente ele está se referindo a essa situação hipotética que eu aventei, né? O peixe que estava no aquário e que eu coloquei no ecossistema. Então, primeiro ponto que ele falou, perfeito. O problema é a quantidade. Se eu soltei 10 peixinhos no lago e ficarem 10 peixinhos ou diminuir, não tem problema. O problema é se essa quantidade aumentar. Aí essa espécie ela vai começar a se alastrar no meio ambiente. Então, quando vocês estiverem estudando problemas ambientais gerados por espécies exóticas, provavelmente o texto vai te falar espécies exóticas invasoras. É aí que mora o perigo. Se essa espécie começar a invadir os ecossistemas naturais, tá? E nós temos diversos exemplos e eu gostaria de ouvir de vocês. Alguém saberia me dizer algum exemplo de espécie exótica aqui no Brasil? Caramujo africano? Caramujo africano, Yasmin, perfeito. Então, o caramujo africano ele foi trazido no Brasil com um objetivo, que seria a exploração comercial, né? Para se explorar comercialmente da mesma forma que nós fazemos com o escargot, né? Na culinária. Só que não deu certo, e aí, não sei se foi proposital, as pessoas permitiram com que esse bicho fosse para os ecossistemas naturais. Perfeito, né? Então, caramujo africano, coral-sol, peixe-leão, né, que o André está falando aí, carpas, tilápia, coral-sol, que eu acho que eu acabei de falar, né, lá na região do Nordeste. Então, nós temos vários exemplos. Javali, né? Javali, mexilhão dourado. Então, nós temos um caminhão de exemplares. Aedes aegypti, que é um exemplo que eu acho que vale a pena a gente destacar, porque nos transmite diversas doenças, né? Não é uma espécie brasileira, é uma espécie que foi introduzida, tá? Então, as espécies exóticas normalmente causam diversos tipos de problemas. Problemas ecológicos, problemas econômicos, problemas estruturais, certo? Banana, Renato, é uma espécie exótica que foi introduzida aqui, mas é uma espécie que não entraria, pelo menos não tenho conhecimento, ela não se comporta como uma espécie invasora, né? Ela não vai alastrar as suas populações muito rapidamente, comprometendo as espécies nativas, como faz a braquiária, por exemplo, que é uma gramínea africana. Não sei se alguém aqui é de família que mexe com fazenda, né? Braquiária é o ó do Borogodó, né? Quando tem braquiária, controlar esse tipo de gramínea é muito difícil, né? Então, Pedro, aqui a gente está focando nas espécies que são invasoras, que efetivamente vão trazer algum tipo de problema ambiental, né? Vamos lá. Ok. Letra A. Quais são os mecanismos que contribuem para a diminuição da densidade populacional de determinada espécie? Então, conta para mim, abre o microfone, digita rapidinho aí. Ó. Uma determinada espécie, hipotética, X, qualquer,
Quais são os mecanismos que contribuem para que a densidade dessa população diminua? Os limites ambientais, kkkk, não precisa do kkk. Predadores? Tem a ver, tem a ver. Não, na verdade, olha só. Tem algumas pessoas aí respondendo competição, imigração e tal. Ó, presta atenção. Para nós determinarmos a densidade de uma população, nós precisamos da quantidade de indivíduos e da área ou volume, se eu estiver me referindo aos organismos aquáticos, em que esses caras estão inseridos. Muito bem. Aí ele está dizendo o seguinte: quais são os mecanismos que podem determinar uma redução da densidade? Então, supondo-se que a área ou o volume permaneçam constantes, o que eu preciso de variar? O tamanho da população. Densidade, tamanho dividido pela área, ou tamanho dividido pelo volume. Número de indivíduos dividido pela área, número de indivíduos dividido pelo volume. Se a área ou o volume permanecem constantes, eu tenho que alterar o número de indivíduos. Para reduzir a densidade, eu tenho que reduzir a quantidade de indivíduos. Então, quais seriam os mecanismos que poderiam levar a uma redução da quantidade de indivíduos e, consequentemente, a uma redução da densidade? Aumento da taxa de mortalidade, certo? E aumento da taxa de emigração, que são coisas que as pessoas me responderam no privado aí, certo ou não? Então, aumentou a mortalidade, aumentou a imigração, o número de indivíduos diminui, certo? Uma outra possibilidade, que não é a que mais comumente acontece nessas situações, como essa que foi apresentada agora, é uma possível redução de volume ou uma possível redução de área. Agora, se eu imaginar que a única área possível para a sobrevivência em uma determinada espécie é a área que mantém as características naturais do ecossistema, aí é um problema. Porque a gente deve lembrar o seguinte: a ação humana que mais causa extinção se chama desmatamento. Né? Então, se eu penso numa área que foi desmatada, né, se eu levar em consideração apenas o ecossistema com as suas características originais, evidentemente, essa área vai ficando cada vez menor. Isso, evidentemente, pode levar a uma alteração de densidade. Porém, se eu diminuo a área e o número de indivíduos permanece o mesmo, a densidade aumenta. Mas, muito frequentemente, as populações apresentam mecanismos intrínsecos de regulação. Aí entra no que eu falei. Alguns indivíduos começam a saltar fora desse lugar, emigrando, ou muitos vão morrer, porque não conseguem competir, certo? Porque muitas vezes as doenças se disseminam muito facilmente, tá bom? Então, resumo da ópera. Os mecanismos que fazem a densidade populacional diminuir são dois: um aumento da taxa de mortalidade e o aumento da taxa de emigração. Beleza? Muito bem. Letra B. Aí tem mais a ver com algumas respostas que me foram enviadas aí no privado. Ó, informe 3 fatores reguladores bióticos, componentes da resistência ambiental, que regulam o crescimento populacional. Olha só. Presta atenção. A pergunta da letra A: quais são os mecanismos que contribuem para a diminuição da densidade populacional? Algumas pessoas me mandaram aqui no privado. Predadores, competidores. Eu colocaria isso na letra B. Competidores, predadores, parasitos aumentam a taxa de mortalidade. Tá certo? Então, os mecanismos da letra A são aumento da taxa de mortalidade e aumento da taxa de imigração. Falando isso pela enésima vez.
Agora, os fatores bióticos, os fatores vivos do ambiente que regulam o crescimento da população, ele pediu 3. E eu acabei de falar 3. Competidores, predadores, parasitos, certo? São os 3 principais componentes vivos do ambiente que tendem a regular o tamanho de uma população atuando como elementos de resistência ambiental. Tá bom? Muito bem. E eu acho que só tem mais uma alternativa aí, que é a letra C. Cite 2 fatores que aumentam o sucesso de uma espécie exótica introduzida num determinado ecossistema. E aí? O que você responderia na letra C? 2 fatores que aumentam o sucesso da espécie exótica. Capacidade de reprodução e ausência de predadores naturais. Então, a Sayonara e a Ana Vitória, caminho correto, né? Então, pode ser só trocando um pouquinho a primeira parte da frase da Sayonara ali, que vocês não estão conseguindo ver, porque ela mandou no privado. Ó, pode ser um potencial biótico elevado, certo? Claro, se o potencial biótico é elevado, teoricamente, a população ela tende a crescer muito rapidamente. Agora, o que nós falamos? A estabilização de uma população, numericamente falando, se dá por um cabo de guerra entre o potencial biótico e a resistência ambiental. O lance aí vem o que a Ana Vitória disse, e a própria Sayonara, a resistência ambiental tende a ser mais frouxa contra as espécies exóticas. Porque, muito frequentemente, no primeiro momento, as espécies exóticas não têm, aspas, inimigos naturais, como predadores, como parasitos, certo? Então, os principais fatores que fazem com que as populações exóticas cresçam muito rapidamente são a inexistência de predadores e parasitos naturais, né? O André mandou um lance aqui. Professor, a letra B, eu poderia colocar vegetação? Porque, por exemplo, no ambiente polar, não tem muita disponibilidade de alimentos. Aí, talvez, isso pode controlar o crescimento. Deixa eu só voltar na letra B ali, André. Letra B. Informe 3 fatores reguladores bióticos componentes da resistência do meio que regulam o crescimento populacional. 3 fatores bióticos. O André, eu acho que fica mais dinâmico aí, melhor, sim, também, mais prático, se você abrir o microfone e conversar comigo. Você está me dizendo assim, André, se eu reduzir a biomassa vegetal, eu vou estar apresentando um fator de regulação populacional, é isso? É. Olha só, o que você está falando pode ser uma verdade. Pode ser uma verdade, mas vamos imaginar agora, André, no ecossistema marinho. Eu pergunto para você, quem é que está na base das cadeias alimentares marinhas? Você lembra? Não? Quem está na base, a Sayonara respondeu para você aí, ó. É o fitoplâncton. O fitoplâncton. E o fitoplâncton, taxonomicamente falando, André, não pode ser considerado um vegetal, certo? Vegetal está no reino planta. Algas estão no reino protoctista, certo? Então, eu particularmente não colocaria especificamente vegetais, certo ou não? Porque a gente pode ter um ecossistema que não tenha vegetais, certo ou não? Mas eu precisaria de alguém que ocupe o mesmo lugar ecossistêmico do vegetal, que poderia ser o fitoplâncton, né? Então, ó, deixa eu só colocar a pergunta para relacionar
com a sua resposta. Informe 3 fatores reguladores bióticos, componentes de resistência ambiental do meio que regulam o crescimento populacional. Sem querer ser bitolado de assento, pensando que você está fazendo uma prova. E se você escrevesse assim, redução da biomassa vegetal. Eu acho, André, que o examinador da sua prova, ele poderia te tirar um pontinho por conta disso, pelo motivo que eu estou te falando. Né? Não obrigatoriamente em uma cadeia alimentar, nós temos que ter vegetais, porque podem ser outros organismos autótrofos. Por exemplo, o fitoplâncton. Né? Então, a gente poderia colocar, por exemplo, uma competição por alimento. Né? Porque o alimento, André, também não é obrigatoriamente um ser vivo. Né? Professor, peraí, o alimento não é obrigatoriamente um ser vivo? Não. O alimento não é obrigatoriamente um ser vivo. Por exemplo, existem animais coprófagos. O que é um animal coprófago? Um animal que se alimenta de cocô. Existem animais necrófagos. O que é um animal necrófago? Que se alimenta de matéria morta. Né? Um animal carniceiro é um animal necrófago. Né? Então, tentando abraçar aí o que você sugeriu, André, eu não colocaria, repito, especificamente o termo vegetação. Eu poderia colocar pensando assim, se existe uma menor disponibilidade de alimento, que pode ser vegetação ou não, provavelmente vai haver uma competição por esse alimento. André, conversa comigo aí. Vê se está tudo claro. Tudo claro. Obrigado. De nada? Beleza. Então, vamos lá. Ó, eu coloquei uns slides aqui na sequência da aula, referentes ainda à nossa revisão, certo? Mas vocês não receberam esses slides. É para fazer agora, tá? Eu vou te mostrar o slide, tempinho curtinho, para você pensar e depois eu faço com você, tá bom? Deixa eu tirar esse aqui da minha frente. Passa para baixo aqui. Vai lá. Quando alguém tiver alguma resposta, pode abrir o microfone ou digitar aí e me falar, hein? Beleza? Já tem gente respondendo. Não sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que fechar a apresentação. Bom, já deu tempo de todo mundo fazer, né? Vamos lá. Ó, os organismos que vivem em um determinado local apresentam tolerâncias semelhantes aos fatores físicos do ambiente e também interagem uns com os outros em uma forma sistemática de relações alimentares, o que constitui uma teia alimentar. Nas teias alimentares, o que acontece com a energia? Olha só. Letra D, é isso mesmo. Ó, presta atenção. Primeiramente, antes de a gente analisar as alternativas, vamos lembrar aqui. Qual que é a diferença de cadeia e teia alimentar? Alguém lembra? O que tem de diferente entre cadeia e teia alimentar? Quando você pensa, deixa eu só abrir um slide aqui. Uma teia alimentar relaciona várias cadeias alimentares? Perfeitamente. Isso mesmo. É isso. Certinho. Deixa eu só colocar no slide aqui. Então, acho que foi o Guilherme que disse aí. Perfeito, né? Uma teia ou rede alimentar é um conjunto de cadeias, né? Então, várias cadeias acontecendo simultaneamente. Ou seja, na prática, uma cadeia alimentar não existe. Uma cadeia alimentar não existe. Na verdade, várias cadeias acontecem simultaneamente. Então, nós estamos no enunciado do exercício ainda, né?
Uma cadeia alimentar pode ser definida como sendo uma sequência linear de organismos em um ecossistema em que ocorre transferência de matéria e energia. Então, olha só, na hora que você for construir uma cadeia alimentar, você tem que tomar alguns cuidados, certo? Primeiro cuidado, obrigatoriamente você tem que começar por um organismo autótrofo ou autotrófico. Aí vem de encontro ao que eu estava falando com um colega no exercício anterior, o André. Eu tenho que começar por plantas? Não, porque existem outros organismos autótrofos, que não são plantas, cianobactérias, certo? Algas. Então, os primeiros organismos de uma cadeia alimentar têm que pertencer a esse nível trófico aqui, ó, dos produtores. Aqueles que têm capacidade autotrófica de nutrição, ou seja, aqueles que são capazes de converter matéria inorgânica em matéria orgânica. O termo é autoexplicativo. Produtor é aquele cara que produz matéria orgânica. E aí, essa matéria que foi produzida pelo produtor, outro termo que é óbvio, vai ser consumida pelo consumidor, óbvio. O primeiro consumidor que entra na jogada é um consumidor primário. O que se alimenta do primário é o consumidor secundário e assim sucessivamente, tá? Agora, os consumidores não obrigatoriamente têm que estar presentes em um ecossistema, porque os níveis tróficos fundamentais de um ecossistema são o nível trófico dos produtores e dos decompositores, que são aqueles que fazem o contrário dos produtores. Os decompositores convertem matéria orgânica em matéria inorgânica. E decompositores são exclusivamente fungos e bactérias. Normalmente, nas cadeias alimentares, não aparecem fungos e bactérias, não aparecem os decompositores. Mas vocês têm que ter em mente que, obrigatoriamente, eles vão participar, certo? Mas, como o Guilherme disse, o que a gente encontra na natureza é isso aí, ó. Várias cadeias acontecendo simultaneamente, tá bom? Várias cadeias acontecendo simultaneamente. Então, quando a gente tem aqui, ó, a planta foi comida pela galinha, que foi comida pelo gambá, que foi comido pela onça. Nós temos uma cadeia. Quando nós temos o fruto, que foi comido pelo porco do mato, que foi comido pela onça, nós temos uma outra. Quando nós temos a planta, que foi comida pelo embuá, que é o piolho de cobra, que foi comido pelo tatu, nós temos uma outra. Então, quando nós temos 9, 10, 50, 100 cadeias acontecendo de uma forma interligada, nós temos uma teia ou rede alimentar. Beleza? Muito bem. Agora, pessoal, na hora que você for escrever, representar uma cadeia ou uma teia alimentar, não empolga, não. Não coloca até consumidor de 7ª ordem, 8ª ordem, 9ª ordem. O que limita o tamanho das cadeias e teias alimentares? A disponibilidade de energia, certo? A energia vai diminuindo de um nível trófico para o outro, tá? Então, olha só, independentemente do tipo de pirâmide ou da forma da pirâmide, na base, sempre nós vamos encontrar... Eita, cadê o negócio aqui, meu Deus? Espera só um pouquinho que não estou achando aqui. Bom, deixa eu tirar esse trem da minha frente aqui, está me atrapalhando.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não? Agora sim, senhor. Ah, eu não sei o que aconteceu, desculpa. Então, só voltando aqui, ó, não vou nem colocar os slides, porque o nosso tempo já está acabando. Ó, então, em uma pirâmide de energia, o organismo, especificamente um produtor, ele vai, através da fotossíntese ou da quimiossíntese, produzir uma determinada quantidade de moléculas de glicose. Ok. Parte dessas moléculas de glicose, o organismo vai utilizar no seu metabolismo, ele vai consumir. Uma outra parte, ele vai incorporar na sua biomassa. Então, essa quantidade de glicose que passa dos produtores para os consumidores primários, nós chamamos de produtividade primária líquida. E aí o raciocínio se repete. Os consumidores primários vão gastar parte dessas moléculas de glicose na sua respiração. O que vai passar para os consumidores secundários? A produtividade secundária líquida. E depois a produtividade terciária líquida. E assim sucessivamente. Então, as respostas que eu encontrei, todas estavam corretas, certo? Então, a alternativa que você deveria marcar nesse exercício é a letra D, de dado, né? Então, a energia vai ser perdida a cada nível trófico, por causa do trabalho executado pelos organismos ali existentes, certo? Letra D. Bom, rapidinho, dá para a gente, pelo menos, começar a comentar sobre esse aqui, ó. E já vai terminar, vai cortar no meio da minha fala, provavelmente. Ó, aqui a gente tem o ciclo da água. O ciclo da água se subdivide em dois. O ciclo pequeno e o ciclo grande. O ciclo pequeno é aquele em que não tem a participação dos seres vivos, em que a água volta para a superfície por precipitação e a água retorna para a atmosfera por evaporação. Muito tranquilo. Então, no pequeno ciclo, a movimentação se dá basicamente